Bem, irmãos, tem uma escala, né, que cada final de semana tem um irmão que vai vir aqui para fazer um resumo, né? Mas, graças a Deus que o Senhor tem conduzido de maneira tal, né, trazido os irmãos, o corpo funcionando, né? Como diz o irmão Adinor, né? O corpo funcionando, cada um dando a sua justa cooperação, e é isso que Deus quer para com cada um de nós, irmãos. Por isso, nessa noite, aqui na imersão, né, do sábado, fala assim, no ponto 4, cada minuto é precioso para cumprirmos o desejo do Pai. Irmãos, cada minuto é precioso para cumprirmos o desejo do Pai. Então, assim, os irmãos compartilharam aqui, e com o complemento aqui do irmão Francisco Borges, né, falando assim, da alegria, e vendo a alegria estampada, né, no rosto dos irmãos. Mas, irmãos, se nós adentrarmos durante a semana na palavra, na Bíblia, no alimento diário, nas mensagens, com certeza, irmãos, nós vamos estar ainda mais e mais alegres, porque o nosso Deus, Ele é insondável. Quanto mais nós cavarmos, quanto mais nós buscarmos, mais acha. Amém? E aí nós tivemos aqui, né, a irmã Tereza, né? Nunca vi ela compartilhar, mas devido a o corpo está funcionando, né, o espírito fluindo, a irmã veio aqui compartilhar. Irmãos, isso não é maravilhoso? Isso é belo demais. Senhor Jesus, por isso que todos nós, como mostra lá em Ezequiel, no capítulo 1, mostra lá os 4 seres viventes, e que eles zaguezeiam, tá certo? E o resultado é que esse zaguear é para quê? É para que Deus possa fluir, tá certo? E nenhum ali está usando a sua capacidade, a sua força. Eu sou leão, vou devorar aqui. Eu sou boi, não, eu sou homem, usar minha capacidade, eu sou a águia. Mas, irmãos, todos ali estão seguindo o mover do Espírito. Nessa noite, precisamos seguir o mover do Espírito. Senhor Jesus. E quando o irmão Cristiano Menezes falou, né, que não se arrependia, ele estava falando no sentido de falar o encorajamento, tá certo? Não podemos, na verdade, nós estamos encorajando, na verdade, não podemos nos arrepender disso. Por quê? Porque esse encorajamento é para quê? É para que os irmãos possam ganhar graça. Né? Os irmãos estão servindo ali, estão ganhando graça. Os irmãos estão servindo na recepção, ganhando graça. Os que estão servindo lá com as crianças, estão ganhando graça. Irmãos, cada serviço, na palavra é graça. Cada serviço, queridos, é para que a graça possa aumentar. Senhor Jesus. E nós temos com respeito ao serviço, né, da alimentação da casa de adolescentes, né? Realmente, no final de semana, sexta, sábado e domingo, é envolvido quantas pessoas para servir, Menezes? Em torno de umas 22 pessoas para servirem, tá certo? E não é fácil, né? Tem aquelas que, semana após semana, estão aí ganhando a graça, mas se você tem um tempinho, tem uma disposição, aproveite. Vamos estar juntos aqui. E quando você está aqui servindo, vocês podem ver o desfrute aqui dos nossos meninos, né? Dos capitães, conduzindo a alegria de cada um deles, né? Fazendo imersão, grito de guerra, fazendo transcrição, ouvindo as mensagens, sendo conduzido, saindo para pregar o evangelho, Senhor Jesus. E a experiência de ontem, né? Realmente, os irmãos distribuem, né, as equipes, mas tem aqueles que precisam ficar de olho, né? Vai lá. O Defé estava aqui, Radamé já estava ali, o Defé já estava num canto, né? E eu fui lá numa equipe lá e falei, vocês saem daqui e vão ali para aquele lado ali agora. Assim que eles atravessaram a rua, foi a Esther falou, a pessoa chegou e disse, o que é isso aí? Aí ele foi explicar, eu disse, eu quero. O Rodrigo foi explicar, disse, eu quero. A mulher falou, eu quero. Então, assim, às vezes não precisa esforço, explicação, mas é a nossa disposição de quê? De estar em obediência, simplicidade, ao falar do Senhor. Senhor Jesus. O resultado, queridos, aqui
aqui no sábado da imersão, fala assim, ponto 3. A obra de Deus é crer no enviado de Deus. O que crê no enviado de Deus? O que crê no enviado de Deus? É crer na palavra, pois o enviado não fala suas próprias palavras, fala as palavras de Deus. Irmãos, e todos nós estamos aqui, num certo ponto, nós somos enviados de Deus. E quando nós abrimos a nossa boca, não podemos e nem precisamos e nem necessitamos falar a nossa própria palavra. Basta nós sermos simples, ouvir o que o Senhor está falando, a direção do Senhor, e abrir a nossa boca para que Deus possa fluir. Isso é maravilhoso? Então, assim, essas reuniões aos domingos aqui, ontem tivemos uma palestra maravilhosa, né? Com respeito à família. A família ali tem o primeiro ponto, mostrou o caos, mas depois mostrou a solução, que nós como famílias de Deus, como famílias ali, casal, os filhos, todos nós precisamos estar na presença de Deus, para que Deus possa trabalhar em nossos corações. Senhor Jesus. E Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aqui mostra no versículo 20, Efésios, eu disse o quê? Tá certo, Efésios 1, 22 fala assim, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, versículo 23, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, o Senhor, Ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, Ele agora deu o quê? A igreja. Irmãos, que privilégio para nós. O Senhor nos deu, nós somos o corpo de Cristo, somos a igreja, e o Senhor nos deu esse poder de quê agora? De conduzir o que Deus determina para nós. Então, todas as coisas, o Senhor deu à igreja, e a igreja pode subjugar todas as coisas. Isso não é maravilhoso? Isso é belo demais. Pessoas aqui, como os irmãos estavam aqui, orando aqui na mesa, né? Falando que eram pessoas imerecidas, né? De não estar aqui. Agora, Deus nos chamou, nos colocou na igreja, e como se não bastasse, nos deu ainda o viver da vida da igreja. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E aqui fala, nesse ponto aqui, queridos, mostra que lá em Gênesis, mostra que Deus, lá ele, no princípio, né? Vamos aqui, para a gente entender aqui. Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, assim, esse princípio aqui, que Deus criou, irmãos, para que hoje nós estivéssemos aqui. Ou seja, esse princípio aqui de céus e terra, aqui está ligado ao tempo que Deus criou para que a igreja pudesse ser o quê? Edificada. Senhor Jesus. Mas quando chega lá em João, no capítulo 1, ele mostra, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Mostrando que aqui, nesse princípio aqui, não é o princípio de tempo. Aqui é antes de existir qualquer coisa. Ou seja, eternidade é eternidade. Que coisa linda, meus irmãos. Então, assim, Deus que é eterno, Ele criou o tempo agora, um espaço de tempo, para quê? Para que pudesse Deus enviar seu Filho, não é? Ali, primeiramente, Ele criou todo aquele cenário ali no jardim, criou o homem, né? O homem teve dificuldades, tá certo?
Ele ali e a sua esposa têm dificuldade por não ser simples e obedecer o falar do Senhor. Então houve realmente um caos, mas Deus ele não desistiu, tá certo? E agora ele enviou seu filho, Senhor Jesus, foi à cruz, morreu, ressuscitou, Senhor Jesus. E agora se tornou Espírito e alcançou cada um de nós. Irmãos, e o que Deus deseja é a edificação da sua igreja. E agora ele depende do quê? Ele depende de cada um de nós. Quando nós damos nossa justa cooperação, agora Deus pode se alegrar. Senhor Jesus, amém. Então assim, o Senhor realmente, Ele é aquele que, meio às tempestades, irmãos, Ele é aquele que, mesmo as situações mais difíceis, Ele é aquele que está junto conosco. E eu gostaria de ver aqui Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Senhor Jesus, versículo 23, diz o quê? Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Já pensou, irmãos? Estava lá o rebuliço do mar, a revirada das ondas, sacudindo ali aquele barco. E quando se fala de barco, pasme, não vamos achar que é os barcos de hoje, né? Era aquelas, né? Era os barcos pequenos, né? E feito de maneira artesanal ali, tá certo? Mas assim, estava lá as ondas sacudindo e o Senhor estava ali, e o discípulo, entretanto, Jesus dormia. Mas, versículo 25, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Muitas vezes, irmãos, a nossa vida, ela está um rebuliço, está um revoredo, as ondas estão revoltas ao nosso redor, mas, irmãos, nós não podemos esquecer que o Senhor, Ele está no barco. O Senhor, Ele está dentro de cada um de nós. Um dia, nós invocamos o nome do Senhor. Um dia recebemos essa vida para dentro de nós. Um dia nós clamamos, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. E Deus entrou em nós, irmãos. Deus entrou em nós. E agora, o Senhor não disse que era tudo mar de rosa, brisa do sul. Não. Tem as tempestades da vida. Tem as tempestades. Não é, senhor? O senhor já passou por umas 2 tempestades já nesse período? Né? Então, assim, irmãos, todos nós, mas o que nós precisamos perceber nessa noite é que Jesus está no barco. Jesus está no barco. Jesus está no barco. Senhor Jesus. Quem crê que Jesus está no barco, diga amém. Glória a Deus. Versículo 26 fala, perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Você vê que quem estava sacudindo ali, não era só porque o vento estava agitado, mas tinha alguém interessado ali que aquelas ondas, que aquele barco pudesse virar e ali pudesse naufragar, porque Satanás, irmãos, é aquele que quer fazer uma reviravolta, virar o nosso barco da nossa vida, seja familiar, seja de trabalho, seja na saúde, seja na questão espiritual, tá certo? Ele quer dar uma virada. Mas, irmãos, quando Jesus está no barco, ele vai levantar e vai dizer, homem de pequena fé. Como é que ele diz aqui? Porque sois tímidos, homens de pequena fé. Então, essa timidez denota que falta o nosso coração de busca, nosso coração absoluto, para quê? Para clamar pelo Senhor, Lima. Senhor Jesus. Então, quando clamamos pelo Senhor, mesmo em meio às dificuldades, irmãos, então o Senhor, Ele vem
e acalma a tempestade. Ó Senhor Jesus, essa noite, irmãos, Deus quer acalmar a tempestade em nossos corações. Senhor Jesus, você crê nisso, irmãos? Que Deus quer acalmar a tempestade em nossos corações? Senhor Jesus. E aqui, ele fala aqui no domingo, no ponto 2, o Senhor precisa nos levar para outra esfera. Irmãos, o Senhor ele quer acalmar a tempestade, mas ele quer nos levar para outra esfera. Se nós ficarmos ali ainda complicando, mas Senhor, por isso, porque aquilo, questionando, então não vamos sair da esfera terrena. Mas o Senhor quer nos levar para onde, irmãos? Para outra esfera. Ele quer nos tirar das nossas amarras, das coisas terrenas, e levar para onde? Para as coisas celestiais. É lá, irmãos, onde tudo é calmo. É lá onde tudo, lá não vai a tempestade. É onde Deus pode falar aos nossos corações. Senhor Jesus, só lá veremos que o verdadeiro pão do céu é que nos dá vida. Então, assim, tem uma passagem, irmãos, que mostra, né, nessa semana da mensagem 23, que ali as pessoas iam atrás do Senhor, porque queriam o pão físico, né, comida, bebida, a cura, tá certo? Então, eles iam atrás do Senhor, né? E onde o Senhor estava, opa, aqui está tranquilo, porque o Senhor está aqui. Mas na hora que o Senhor falou que vocês têm que comer a minha carne e beber o meu sangue, a multidão foi embora, ficou quantos? Ficou 12. E o Senhor disse o quê? E vocês querem ir? E vocês querem ir também? E Pedro vai lá e diz, Senhor, só onde iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Irmãos, eu pergunto essa noite aqui, para onde iremos, irmãos? Para onde iremos? Para onde iremos? O Senhor tem falado para nós, palavra após palavra, comunhão após comunhão, tem nos orientado, tá certo? E aí surgem as tempestades, e aí nós queremos ainda buscar, né? Não, irmãos, vamos focar no Senhor. Porque quando nós focamos no Senhor, então nós vamos estar sendo salvos, tá certo? Se alguém chegar para você, irmãos, falar de irmão A, de irmão B, irmão ou irmã, vamos fazer o seguinte, vamos orar pelo irmão, vamos orar pela irmã, não vamos estar aqui trazendo falatório, não. Vamos levar essa tempestade para onde? Colocar nas mãos do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então o resultado, irmãos, é que quando colocamos realmente nas mãos do Senhor, o barco, a tempestade se acalma, o barco volta a ficar na tranquilidade, numa paz, e ali podemos navegar, né? Na simplicidade ali do Senhor, na simplicidade, na comunhão da palavra, Senhor Jesus. Então, queridos, nessa noite, que o Senhor pôde falar por meio de cada membro que viu aqui, um só leu, outros compartilhou, outro falou experiências. Irmãos, isso não tem preço. Isso não tem preço, né, Geraldo? Então, assim, Deus é por demais maravilhoso. Ele não é maravilhoso porque está só promovendo isso aqui, não. Ele é maravilhoso porque Ele é maravilhoso. E Ele quer cada vez mais nos dar mais da sua porção. Vocês dizem amém para isso? Senhor Jesus. Então, cada minuto é precioso para cumprirmos o desejo do Pai. Usemos nesse tempo com sabedoria, em vez de gastá-lo procurando com os cuidados desta vida. Aproveitemos toda oportunidade para ser encabeçados por Cristo. De que maneira, irmãos? Obedecendo a sua palavra. Então, a maneira que nós sermos encabeçados por Cristo é obedecendo a sua palavra. Vocês dizem amém para isso? Então, assim, nós temos nossos, como os irmãos já falaram aqui, casa de adolescentes. Adolescentes porque eles têm se dado, têm vindo no final de semana para cá, mas, irmãos, isso aqui é para todos nós. Tivemos uma reunião foi segunda? Não, foi sexta, não foi? Com os pais. Tá certo? Sexta-feira tivemos uma reunião com os pais dos meninos, e eles falando a experiência da mudança que está acontecendo em casa. Irmãos, outra hora, esses meninos, né, era dor de cabeça para os pais,
E hoje ainda continua, mas de maneira menos, né? Um pouquinho menos, né? Mas por quê, irmãos? Porque a palavra, o cuidado dos irmãos, o viver que eles têm aqui no final de semana, sem o celular na mão, né? Eles até esquecem do celular. É maravilhoso, não é, meninos? Você diz amém para isso? Então, assim, isso tem mudado a vida deles, tá certo? Mas aqui, irmãos, quando chega aqui, também não tem moleza para eles, tá certo? Tem alguns que são disciplinados, ó, porque por isso, por aquilo, aconteceu isso, são disciplinados, ó, essa semana você não vem. E teve um que, quando viu as postagens, né, falou assim, Cristiano, quem leu? Como eu queria estar aí. Não foi? Como eu queria estar aí, porque ele não pôde vir essa semana, porque passou pela disciplina, né? Tá certo? Então, assim, aqui não tem a questão que é filho de tio Marcão, filho de Radamé. Não, irmãos, desobedeceu, tá certo? O Lima, ele chega e diz, ó, filho, mãe, pai, final de semana, né? Tá certo? Então, assim, é assim, tá certo? Então, Deus, Ele quer trabalhar em cada um de nós. Ele quer trabalhar nas nossas casas. Ele quer trabalhar nas famílias. Irmãos, e nós somos aqui a família de Deus. Queria fazer um rogo a vocês. Nos ajude a nós avançarmos. Né? Não fiquemos só na espreita a olhar. Vamos mergulhar também. Vamos estar juntos. Senhor Jesus. Quando falava em grito de guerra, Chico Borges no início ficava assim meio atravessado ali. Mas tá bom, Chicão. Não vamos. Não, tudo bem. Chicão, vamos dar só um tempinho. E você depois vai dizer. E hoje, Chico Borges? Vem de Deus. Senhor Jesus. Então, irmãos, era esse sentimento de encorajamento para nós, tá certo? Nessa noite. Que Deus realmente, nessa noite, nós possamos sair daqui com nossos corações acalmados, a tempestade acalmada. Mas vamos fazer o seguinte, vamos para o alto. Amém. Vamos buscar as coisas lá do alto, amém? Amém. Senhor Jesus, amém. Lá no alto, Diegão, é só alegria, né? É o vento ascendente, né? Então a águia, ela não se esforça para estar voando, por quê? Porque ela aprendeu que tem um vento, e esse vento é quente. Ele é uma corrente de vento quente. E ela é subindo. Amém. Então a águia aprendeu a quê? A pegar essa corrente de vento, abre as asas e vai só subindo. Irmãos, vamos estar sobre asas de águia, bem? Amém. Vamos estar sobre as asas de águia que é o Senhor. Amém. Se nós tivermos dependendo dEle, então vamos estar sendo conduzidos. Amém. Senhor Jesus, amém. Essa noite, Senhor, amém. Agradecemos a Ti, amém. Por essa comunhão, amém. Pelo Teu falar. Senhor, por cada compartilhamento, por cada irmão aqui presente. Senhor Jesus, amém. Muitíssimo obrigado. Amém. Que o Senhor nessa noite possa visitar, Senhor, amém. Nossos corações, amém. Possa estabelecer a paz, amém. A tempestade, amém. Seja qual for a dificuldade. Amém. Senhor Jesus, amém. Estabelece a paz, sim. Acalma esses ventos. Sim. Senhor Jesus, amém. Faz a nossa fé aumentar. Sim. Nessa noite, Senhor, ó, pela fé. Amém. Nós cremos, amém. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Porque estamos nesse barco, e nesse barco está o Senhor. Amém. Muito obrigado, Senhor. Amém. Jesus é o Senhor, amém. Jesus é o Senhor, amém. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, amém. Ei, irmãos, Senhor que Jesus. Deus é esse, hein? Amém. Que Deus é esse?